Olá, meus amigos do canal Negócios TI Direito. Vou falar de um tema hoje que, sinceramente, seja o tema mais difícil de ser enfrentado nas jornadas LGPD que as organizações estão construindo aí pelo Brasil afora. E que muitas vezes é relegado pela, pelo planejamento no início da jornada e que as pessoas acabam se dando conta no meio da viagem, né? E o título ele é hoje desse podcast, ele é bem provocativo e remete à frase emblemática aqui do guru da administração, o Peter Drucker, que disse que a cultura come a estratégia no café da manhã. E quando eu digo que a cultura está comendo a jornada LGPD neste mesmo café da manhã, o que a gente tem que estar associando? Ao fator humano que está dentro da jornada LGPD. Eu tenho recebido, às vezes, críticas de colegas e tudo mais, porque eu puxo a orelha de muitos colegas que pendem muito para o lado legal, tentam construir teses, trazendo a GDPR para dentro da LGPD. O Brasil não é a Europa. A gente pode trazer aprendizados de lá e tudo, mas a cultura nacional é bem diferente da cultura europeia. E o que a gente está vendo hoje nas implementações de LGPD, na maioria das vezes, é simplesmente uma casca. Ninguém realmente compreende a LGPD na sua implementação. Pode trazer os maiores estudiosos da lei, de privacidade do mundo, mas quando a gente vai para a prática, a gente tem que enfrentar as pessoas, a gente tem que enfrentar a resistência, a gente tem que enfrentar a aversão a um novo programa, a gente tem que enfrentar uma série de dificuldades que não estão na lei, que não estão na teoria. Então, por isso que eu gosto sempre de falar da prática. E hoje eu sou muito solidário aqui a quem? Aos meus colegas que estão tentando implementar LGPD nas empresas e estão vendo isso na prática. E aí não tem livro para te socorrer. Não tem guru LGPD para te socorrer, porque agora é a vida nua e crua. É você com o seu conhecimento, com a sua capacidade, enfrentando às vezes toda uma organização. Então, assim, a gente tem que deixar um pouco do romantismo dos cursinhos LGPD, da teoria LGPD, da lacração LGPD e ir para a prática. O que é na prática? Na prática, a gente tem que enfrentar pessoas que não querem LGPD na empresa e que não querem com algumas ponderações que são assustadoras. São assustadoras para quem está tentando implementar e assustadoras para a própria organização. A pergunta que eu mais escuto dos colegas, dos grupos onde eu participo, dos grupos que eu coordeno, grupos de estudos, é assim: Regis, mas como que a gente engaja os funcionários, os colaboradores da nossa organização a compreenderem a LGPD e fazerem adaptações e ajustes nos seus processos? Bom, eu tenho que trazer aquilo que é a verdade nua e crua de novo, né, gente? Não tem uma receita de bolo pronta, mas eu vou tentar aqui neste podcast trazer algumas dicas que talvez ajudem muitos de vocês, que se estão trabalhando nisso, obviamente, né, a criar ou enxergar coisas que vocês não escutam em cursos, tá? Por quê? Porque o mundo prático, a experiência que eu ganhei nos últimos 30 projetos de LGPD que coordenei e liderei, me ensinou algumas coisas. E esses ensinamentos é bom da gente compartilhar, essas experiências no dia a dia, né? E se a gente não compartilhar, eu tenho certeza que os profissionais que estão tentando liderar estão decepcionados, estão frustrados, porque basicamente toda aquela onda que se pregava antes de setembro de 2020 sobre as multas, as indenizações que a LGPD geraria para as empresas não aconteceram. Vocês sabem disso, elas não aconteceram e talvez não aconteçam se o modelo vigente no Brasil continuar a ser o que está posto, né?
Bem diferente da Europa de novo, né? Bem diferente da Europa. Então não dá para trazer a lacração da Europa para o Brasil aqui e dizer que nós somos a GDPR, porque nós não somos. Nós somos um país sui generis, com a sua alma própria, sua cultura própria, e as coisas serão implementadas aqui de forma completamente distinta da Europa. Então, quando a gente está falando de cultura, gente, nós estamos dizendo o seguinte, que qualquer organização, seja pública, seja privada, ela tem hoje um conjunto de hábitos, de costumes, de diretrizes, de princípios, de valores que normalmente estão até formalmente escritos na intranet, nos murais, nos vídeos corporativos e definem, então, como é o comportamento de uma pessoa que faz parte desta organização. Mas vejam, uma organização não é somente a personalidade dessa organização, ela não existe somente daquilo que é formal. Ela existe principalmente das coisas que não estão documentadas. Atitudes, diálogos, empoderamentos de pessoas que não têm cargos hierárquicos de alta hierarquia, comentários, fofocas, relacionamentos, amizades, amores, ódios, interesses, ambições, preconceitos que não são publicizados dentro da organização. Mas eles existem e surgem principalmente quando tu vê rodinhas se formando no corredor, no cafezinho, e que geram o que a gente chama de cultura organizacional ou ciência das relações humanas no ambiente profissional. Bom, gente, eu digo para vocês, construir um ambiente de trabalho harmonioso é essencial para a saúde de qualquer organização. Se a gente tiver dentro de uma organização estresse, desentendimento, desmotivação, nós não vamos ter produtividade e não vamos atingir os objetivos para os quais as pessoas são remuneradas. Mas quem é que na jornada LGPD gera essa dicotomia? Por que eu estou entrando nesta lógica da cultura versus LGPD? Porque quando a gente faz seminários, workshops pomposos, os kickoffs de LGPD, todo mundo aplaude, todo mundo acha lindo e maravilhoso. O dia de amanhã é diferente. Sabe por quê? Porque a mesma pessoa que disse estar motivada, vou te ajudar, isto é maravilhoso, dá tapinha nas tuas costas, no outro dia é a primeira que vai te sabotar. E se a gente não se sabotar também, né? Porque autossabotagem é o primeiro passo para o fracasso. Na LGPD, só motivação não faz a LGPD acontecer. Tem muito suor e lágrimas para acontecer a LGPD. Por isso que eu não acredito em consultorias que entram dentro da empresa e fazem o projeto terceirizado. Por quê? Porque o projeto é da cultura organizacional, não é de uma empresa terceirizada. E a cultura tem influência direta nos comportamentos das pessoas que vão executar a LGPD. E aí, quando a gente vai olhar a literatura especializada, né, sobre cultura organizacional, a gente encontra sim alguns tipos de cultura hoje que vocês vão se identificar. Nós temos a cultura do poder, onde as pessoas atuam conforme o viés da principal liderança, geralmente focada numa pessoa, num diretor, no CEO da empresa, né, ou próprio empreendedor. Então, o foco dessas culturas é o que? Resultado. E nesta cultura, o que tem? Competição. Então, empresas, organizações que trabalham foco no resultado têm competição interna. Então, ela é focada no poder centralizado. Qual é a desvantagem? Muito conflito interno, que vão limitar o crescimento do negócio. Então, vejam, organizações onde a cultura do poder impera vão ter, provavelmente, uma fricção grande para executar a LGPD. Outro tipo de cultura, cultura dos papéis nas organizações. Cultura organizacional baseada em papéis, onde o principal indicador é o desempenho dos colaboradores. Tu tem vários processos bem estruturados, porém, esses processos são engessados, pouco flexíveis, e tu não tem espaço para dar novas ideias e aprimorar as atividades.
A consequência desse tipo de cultura organizacional tende a ser o quê? Lentidão na execução do trabalho. Então, se tu tem um projeto LGPD numa cultura organizacional baseada em papéis, provavelmente as tuas ações vinculadas ao projeto LGPD se arrastam, demoram. Nada acontece porque simplesmente alguém disse que deveria acontecer. Não, todo mundo segue o processo e como o LGPD é uma coisa nova, esse processo não é vivo, ele é novo, ele precisa ser incorporado a essa cultura. Um outro tipo de cultura organizacional, a cultura baseada em tarefas, onde o objetivo dos profissionais é serem especializados para a execução de algumas atividades. Ou seja, os colaboradores estão voltados sempre à solução dos problemas e eles são aptos e qualificados a liderarem em diferentes tipos de situação. As características desse tipo de cultura, o que, que é? É que é uma cultura de uma empresa bastante flexível, onde o ritmo da corporação ele depende do acontecimento ou do fato do momento, e ela tenta se adaptar rapidamente. Nesse tipo de cultura, a tendência da LGPD andar melhor, por quê? Porque fato novo, a organização abraça a especialização, cria a cultura especializada e tende a andar melhor. E um outro, e talvez aqui o último que eu vou citar, outro tipo de cultura organizacional é a cultura baseada em pessoas, que coloca sempre à frente a valorização do próprio funcionário, do colaborador, onde estas pessoas são bastante reconhecidas internamente porque elas são o ponto-chave da cultura. Então, existe neste modelo de cultura de pessoas uma integração maior entre os times. Então, com uma boa gestão de talentos, os funcionários têm claramente o quê? A visão e a possibilidade de saberem como crescer profissionalmente dentro da corporação. Então, quando os profissionais sugerem novas ideias, eles sempre contam com um apoio interno, seja do seu gestor, seja de uma outra área, até para desenvolver um bom plano de carreira. Então, nesse tipo de cultura, os gestores são o quê? Eles trabalham muito mais na retenção de talentos e buscar a formação de novos líderes para continuar o seu próprio legado. E aqui, a vantagem percebida, ou desvantagem sobre algum aspecto, é que a competição é menos percebida, menos aparente. Então, existe uma cultura mais colaborativa. Quando a gente vai olhar essas culturas e cruza com a jornada LGPD, olha o que acontece. Nós temos de um lado, normalmente, ou o jurídico, ou a TI, ou o DPO, né? Ou um consultor de LGPD, tentando fazer tudo isso acontecer. Então, no começo é aquele frenesi, vamos lá, vamos fazer o kickoff, vamos fazer um mega evento, vamos fazer um workshop, vamos convidar o Regis para dar uma mega palestra para nós e tudo mais, né? E aí começa a falar. Mas daí fala o quê? Vai falar da lei. Tá. Vocês já se deram conta se as pessoas que estão assistindo esses workshops estão a fim de ouvir sobre uma lei? Para o jurídico pode ser importante, para o DPO fundamental. Mas e para as pessoas lá que estão sentadas lá da produção, do marketing, do financeiro? Será que elas estão preocupadas realmente com isso? Então veja, aqui vem a provocação. Aqui vem a provocação e é por isso que as jornadas LGPD não andam dentro das empresas. Porque as jornadas LGPD estão sendo construídas para o umbigo daquele que está tocando a jornada. Tu está mais preocupado em explicar o quê? O artigo 15, o artigo 18, o artigo 7. Gente, isso é problema de quem tem que executar a jornada e dominar e controlar as rédeas dela. Não das pessoas que estão em outras áreas de negócios da empresa que não estão aí para esse assunto. Estão de costas. Aí vocês vão dizer, tá, Rez, mas só um pouquinho. Eu preciso fazer com que essas pessoas também se motivem a modificar alguns processos. Perfeito. Mas não é falando da lei que tu vai conseguir isso, concorda? Quem é que gosta de ouvir um advogado recitando artigo de lei, gente? Desculpa, eu conheço poucas que gostam. Talvez só os próprios advogados, né? E aí fica aquela bolha de jurídico batendo palma para o próprio jurídico,
como se aquilo fosse resolver os problemas da organização. É óbvio que não vai. Então não adianta a gente bater palma para nós mesmos. Nós temos que fazer a organização perceber o quanto isto é importante. E veja, quando eu levo LGPD para as áreas de negócio, sabe o que eu estou levando para eles? Eu estou levando tarefas, eu estou levando mais trabalho, eu estou levando mais preocupação. Quem é que gosta de receber mais trabalho? Quem é que gosta de receber mais tarefa? Ninguém. As atuais já são complexas. Como é que agora uma nova lei vai me trazer uma série de, de, de acréscimos ao meu dia a dia? Isso vai me tornar minha vida mais cansativa, mais estressante. Eu não quero isso. Veja, isto é a cultura organizacional. As pessoas não dizem isso para vocês. Eu tenho a coragem de dizer isso para vocês. Porque vocês precisam se dar conta de que os colegas de vocês não são aliados de vocês todo o tempo. Sabe o que eles dizem nas nossas costas quando nós estamos implementando a LGPD e tentando fazer as coisas e discutindo matriz de risco, e discutindo roupa, e discutindo relatório de impacto? Eu vou trazer aqui algumas frases. Anotem essas frases aí, tá? Porque são as frases ou pensamentos que não são ditos. E é isto que é jantado, né, ou comido no café da manhã pela cultura. Querem ver algumas frases? Imaginem agora colegas de vocês de outras áreas que não diretamente envolvidas, né, na liderança da LGPD estão pensando sobre este cenário. Vamos lá, primeira frase. Esta LGPD vai me trazer mais esforço e mais problemas aqui dentro. Ah, eu não entendo isso. Eu não gosto de lei. Onde é que isso vai fazer diferença na minha vida? Terceira frase. Se me pagarem um bom dinheiro, por que eu não vou entregar meu CPF ou vender a minha senha? Óbvio que eu vou vender a minha senha. Ah, esta LGPD vai me tirar um pedaço do meu orçamento aqui na minha área, que já é curto. Eu não vou deixar isso acontecer. Quinta frase. Ah, essa LGPD vai me impedir que eu trabalhe tranquilo. Ha, eles vão querer me monitorar aqui dentro. Sexta frase. Esta LGPD quer dificultar o meu trabalho e eu vou ter que trabalhar mais aqui dentro. Que saco. Próxima frase. Ah, esses caras aí do grupo da LGPD são uns chatos. Eles só querem auditar o que eu faço, como eu trabalho. Próxima frase. Por que eu não emprestaria a minha senha para o colega? O cara é meu amigo, eu confio nele. Próxima. A LGPD não me traz segurança alguma. No fundo, ela está complicando as minhas tarefas do dia a dia. Frase lá do comercial, não dita explicitamente, mas circula nos corredores. Eu sempre vendi assim. Vocês acham que eu vou pedir consentimento para mandar o WhatsApp, o e-mail das nossas promoções para os meus clientes? Não vou fazer isso. É muita chatice dessa LGPD ter que ajustar campo de formulário, perguntar o que o cliente quer receber. Clientes nem sabem o que querem. E uma frase, né, bem desaforada. Não estou nem aí com isso. Isso aí é problema do tal encarregado. Eu estou fora desse assunto. Frase mágica que surge. Tá, mas não tem um software que resolva essa tal de LGPD de uma vez só? Peçam o dinheiro para a diretoria. O problema é da diretoria, não é meu. E última frase. Eu não entendo nada dessas coisas de tecnologia e segurança, mas eu estou achando que eu posso ser demitido. E é melhor eu me preparar. Perceberam, gente, que essas frases aqui são frases dos colegas de vocês que rodam nos corredores, nas costas de vocês. E como é que a gente reverte isso? Isso é possível? Bom, e aí a gente vai e se pergunta para nós mesmos, né? Analisando por que as pessoas se motivariam a fazer uma determinada atividade. Muitos vão dar como resposta clássica me paga mais, é dinheiro, né? Ou dá um benefício, ou dá um presentinho que a pessoa se motiva e daí ela vai fazer aquela atividade. E eu digo para vocês, né, baseado em algumas pesquisas de comportamento, né, que eu fui dar uma estudada
e aprendi bastante sobre isso nos últimos anos, né? Até porque me envolvi muito com marketing nos últimos anos. As pesquisas disseram o quê, gente? Que conhecer o propósito, a razão por quê, ou a razão pela qual eu devo fazer, faz com que as pessoas atuem de forma bem mais intensa em determinado projeto ou atividade, independente da cultura organizacional existente. Ou seja, as pessoas ficam mais ávidas para fazer melhor o seu trabalho quando elas sabem que estão fazendo algo que contribui não somente para a empresa, mas principalmente para ela, os clientes que ela atende, a sua comunidade onde ela vive, o seu meio ambiente e todos aqui que estão próximas a ela. Então a pergunta que fica para nós é o seguinte: como eu gero propósito nas pessoas sobre uma lei que tem um propósito, mas que as pessoas não conseguem traduzir a essência da lei para a vida doméstica ou a vida cotidiana das pessoas? Então, organizações bem-sucedidas comprovam diariamente que impulsionar funcionários com propósitos valiosos e socialmente responsáveis, em essência, é a ferramenta de liderança mais poderosa de todas e uma ação natural motivadora. Então, a pergunta que vocês estão se fazendo ao me escutar é o seguinte: tá bem, Reis, já nos deu o diagnóstico, me dá a solução. Como fazer isso? Como melhorar esta jornada LGPD, já que as pessoas não gostam de escutar algo sobre lei que elas não compreendem muito bem. Então, algumas dicas aqui bem simples e bem rápidas para vocês captarem, tá? Veja, primeira coisa, para de falar de LGPD internamente. Para de falar de LGPD. Tá chato, tá chato. É difícil explicar juridiquês ou informatiquês para leigos. Então, comece a falar com as pessoas internas de como a gente pode trabalhar menos, como a gente pode automatizar um processo, fazer coisas menos repetitivas. Querem ver um exemplo simples? Todo mundo tem tarefas, às vezes, que é enviar e-mails com o mesmo conteúdo para várias pessoas. Por exemplo, para clientes, mandar relatório, mandar demonstrativo. Quando a gente está analisando lá no mapeamento de processos, atividades, por que a gente vai explicar qual é o artigo, qual é o risco? Porque a gente diz assim, será que não é possível a gente automatizar isso? Se automatizasse isso não ia ficar mais fácil para ti? Veja, eu estou falando de LGPD sem falar de LGPD. Porque eu estou provocando já a solução para o problema e o risco percebido, onde a pessoa manda dados pessoais em relatórios para vários clientes que são repetitivos. Ah, mas como é que eu vou solucionar isto? Gente, a palavra mágica da LGPD para quase tudo de solução se chama autoatendimento. Anotem isso, um dia eu vou fazer um podcast só sobre isso, tá? Autoatendimento. O futuro se chama autoatendimento. Todos os processos existentes podem ser automatizados. Mas você tem que responsabilizar quem? Quem precisa buscar a informação. Isto se chama autoatendimento. Então, criação de portais, criação de controle de acesso, tudo passa por automações. Tu resolve 70, 80% do problema da LGPD com autoatendimento. Ah, eu tenho que mandar alguma coisa para o cliente? Não, não tem que mandar nada. Tu vai criar um portal onde o cliente vai consultar a informação. É muito diferente do tu enviar a informação para fora da organização. Veja, é só um conceito, é só mudar a dinâmica. E ao mesmo tempo eu estou falando de LGPD. Isto é mais leve para o ser humano ouvir sobre formas de trabalhar menos, de inovar, do que entender uma legislação. Então, para de falar de LGPD internamente, para as pessoas leigas. Obviamente que LGPD é importante para quem tem a responsabilidade, óbvio, né? Então, para de tentar ministrar cursos para as pessoas internas com foco na lei. Para de tentar explicar base legal, princípio
da LGPD, direito dos titulares. Isso é problema do encarregado de dados e do jurídico e da TI, talvez. Mas não é das áreas de negócios. Tu faz as áreas de negócio trabalharem para você sem que elas percebam que elas estão compreendendo o LGPD. Então, se a gente tiver que explicar a lei, a gente até pode, mas usa exemplos do cotidiano, não recita artigos. Isso é um erro clássico para tentar implementar LGPD na prática. Terceira dica: para de vender medo para as pessoas. A LGPD não vai quebrar a empresa onde as pessoas trabalham. Para com isso. Ninguém gosta de receber todo dia notícia ruim ou dizendo que o mundo vai acabar, que a pandemia vai voltar, que a guerra vai acabar, que vai chegar a terceira guerra mundial. Isso gera desconforto e repulsa. Quanto mais tu ameaçar as pessoas, mais as pessoas se afastam de ti. Então para de vender medo para as pessoas de que a multa será de 50 milhões. É mentira. É mentira. Todo mundo sabe que na LGPD são 9 possibilidades da sanção administrativa. 9. 50 milhões é uma delas. E só vale para empresa privada, né? Empresa pública nem se aplica este inciso da lei. Então, assim, não vale para todo mundo. Mas, estrategicamente, as pessoas, para tentar convencer com que as pessoas façam o que tu quer, vendem medo. Aliás, né, a indústria do medo é a que mais vende no mundo, falei aqui tantas vezes, né? Funciona durante algum tempo, mas não funciona todo o tempo. E isto vai afastar as pessoas que tu quer engajar. Então, muda a dinâmica. Para de tentar redigir cartilhas copiando o artigo da lei. Se tem uma coisa que me irrita hoje em dia, é ir numa empresa e olhar a cartilha LGPD da empresa. Já começa pelo título, né? Cartilha LGPD, né? Não, é cartilha da privacidade, não é da LGPD. A LGPD diz que tu tem que criar um programa de governança em privacidade. Não diz que tu tem que criar um programa de governança da LGPD. Completamente equivocada a abordagem de quem está fazendo. Então, abre a cartilha, a primeira coisa que aparece lá, os artigos dos direitos dos titulares, os artigos das bases legais. Ah, vocês acham que vocês vão conseguir convencer alguém do financeiro, do comercial, que ele tem que agir de forma mais precavida em relação aos dados pessoais, dando artigos da lei para ele ler? Duvido, duvido. É um erro clássico de engajamento. Ah, mas então o que que eu faço? Gente, qual é a rede social que mais está bombando no mundo hoje? TikTok. TikTok. Então faz o seguinte, começa a promover videozinhos TikTok dentro da empresa, de 30 segundos, de 1 minuto, com exemplos, com dicas, mas não faz cartilha copiando o artigo da lei. Chega a ser vergonhoso isso, tá? Dica final. Não adianta só um vídeo, tá? São vários vídeos. Tem que ser criativo, tem que ser disciplinado, tem que ser uma sequência que faz com que a pessoa queira ver o vídeo. Alegre, criativo, com um exemplo prático que conecte com a vida das pessoas. Dá para fazer, tá? Dá para fazer. Copiar artigo da lei é falta de criatividade. Perfeito? E, segundo, na esteira disso, para de tentar mostrar força e poder como consultor, como DPO, ou como jurídico, ou como chefe da segurança da TI, fazendo auditoria, porque agora eu vou fazer auditoria para ver como é que as pessoas trabalham, e aí já dá o diagnóstico dizendo, tu não pode fazer isso, e aí tu já começa a ensinar como é que elas deveriam trabalhar. Tu tá virando um antipático, tu não tá ajudando em nada na criação de uma cultura de harmonia para gerar mais privacidade e segurança da informação. Quem é que determina o que é certo ou errado na vida, gente? Tudo é relativo, tudo depende sempre do ponto de vista. De novo, pense no que eu acabei de falar anteriormente. Gerar propósito a uma pessoa de como fazer a sua atividade começa pela empatia e não pela arrogância. Não tenta demonstrar força e poder sobre as outras pessoas. Você vai ser o inimigo número 1 de todas as pessoas quando você começar a falar de novo em LGPD. Isso vai ser horrível para a jornada, porque você vai ser a pessoa mais antipática da empresa.
você vai ser visto como um auditor e não como um encarregado de dados. Então, aqui tem balanços para vocês pensarem. Ah, mas o que mais que eu podia fazer? Gente, começa a fazer atividades mais prazerosas sobre um tema espinhoso dentro do ambiente de trabalho, sem obrigação de fazer as pessoas comparecerem. Vem quem quer. Cria o happy hour da privacidade, cria o happy hour da segurança, cria o happy hour da proteção, inventa dinâmicas de grupo que estimulem as pessoas a falar. Por exemplo, quer ver um grande problema? Pessoal, quantas senhas vocês têm hoje na vida? 10, 15, 20? Ah, eu só tenho a mesma senha. Tá, e como é que vocês guardam as senhas? Onde vocês guardam? Na memória? Não, eu guardo num pendrive. Ah, eu guardo no e-mail. Ah, eu guardo num aplicativo que armazena senhas. Gente, estimulem as pessoas a falarem sobre os problemas que vocês veem de privacidade e de segurança e vejam o que vem. Então, aqui dá para fazer coisas maravilhosas. Tem culturas. Vamos lá, pega a cultura organizacional do poder. Se os caras são competitivos, cria uma gamificação. Cria jogos de pergunta e resposta, inventa prêmios que vão premiar os colaboradores que trouxerem mais exemplos ou sugestões de melhoria para ampliar a privacidade e segurança dos dados no dia a dia. Combina com RH esses jogos, né? Vocês vão ver que criatividade aqui e competição, desde que feita de uma forma sadia, através de jogos ou ambientes lúdicos, vai tornar o tema muito mais leve e atraente para as pessoas. Vocês vão criar evangelizadores e influenciadores em áreas que vocês jamais imaginavam ter essa conexão. E um outro detalhe interessante: ouça mais as pessoas internas, fale menos. Estimule espaços e momentos para troca de ideias, para criar melhorias no ambiente de trabalho baseado nos riscos que foram levantados lá nos mapeamentos de processos. Faz o que eu faço aqui, cria o podcast de segurança e privacidade da tua empresa. É super simples. Começa a entrevistar as próprias pessoas internas uma vez por mês, alguém da área financeira, uma atitude que ela teve, alguém da área de marketing, uma atitude que ela teve, para que as pessoas contem uma para as outras o que elas estão fazendo nas suas áreas. Então, as pessoas que estão resolvendo esses assuntos devem ser os protagonistas da sua própria história, não é o DPO. O DPO não é um cavaleiro do apocalipse ou um super-herói. Ele tem que saber articular. Deixa as pessoas das áreas serem os protagonistas. Estimulem eles a serem protagonistas. As pessoas gostam de contar suas vitórias. Cria espaço para as pessoas contarem as suas vitórias. Gente, o foco não é LGPD. O foco para programas de sensibilização é criar uma motivação interna para estruturar o programa de governança em privacidade. Né? A LGPD é meio, não é essência. Menos lei, mais estratégia. E faça com que as atitudes colaborativas se tornem um dos princípios do programa de governança da privacidade da tua organização. Menos ego, menos eu, muito mais o que? Nós e o nosso time, nós e a equipe. E isto gera um efeito mágico, porque isso permite criar programas derivados que não estão explicitamente na lei, mas que podem gerar ainda mais engajamento. Vocês querem ver? Criem o dia D do descarte digital. Criem o dia P do descarte do papel. Criem o dia da semana da senha segura. Criem um mês do consentimento seguro. Está na mão de vocês serem criativos e criarem essa sensibilização. Veja, eu não preciso falar da lei. Eu preciso falar dos exemplos, das consequências e trazer para o cotidiano. Às vezes é um pequeno gesto, um pequeno passo que vai gerar consciência e que vai contaminar positivamente os novos aliados. Não é simples, não é rápido, não é fácil, mas é possível. Então, espero que eu tenha aqui despertado novas ideias e motivação para que os profissionais hoje, líderes dessa jornada LGPD, não se cansem,
Não se desmotivem. Estou aqui para ajudá-los, para apoiá-los com as minhas visões. Sou dono da verdade? Não, acabei de dizer, né? Ninguém é dono da verdade. Depende sempre do ponto de vista. Mas meu intuito é dizer, precisa engajar de um jeito diferente. E tem que ser de um jeito criativo, disciplinado e inovador. Não é do jeito tradicional que está acontecendo, porque o que eu estou vendo nas organizações é somente o DPO enfrentando todas as áreas sozinho. Até mesmo o jurídico que devia apoiar se esconde já do tema LGPD. E o que eu vejo mais agora no tema, às vezes, é conflitos entre controladores, operadores brigando por cláusulas contratuais. Não pode ser assim, né? Nós precisamos contar essa história de uma forma diferente. Perfeito? Ótimo negócio para todos vocês aí. Um grande abraço meu para todos. Espero que esse podcast tenha ajudado vocês a enxergarem percepções diferentes de como adequar a organização de vocês. Um abraço e até o próximo nosso podcast Negócios TI Direito. Tchau, tchau.